I saw you smiling on my phone. You had someone else's sweater on. Everyone smiles, but I could tell it sure looked like you're doing well. I wish I had someone I could fall into. Olá, crianças, meu muito bom dia ou boa tarde a todos vocês. Espero sinceramente que vocês estejam todos bem, que a família de vocês esteja bem, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o teu lar, abençoe a tua vida, te dê saúde, te dê paz, te dê principalmente fé e tranquilidade para passar por esses dias tão difíceis, né, que nós estamos vivenciando. Pedir a vocês que tenham todo cuidado, tá? Com a família, faça a sua parte, ajude a mamãe em casa, porque eu sei que tá todo mundo estressado. Se cuidem, só saiam com necessidade, não cheguem tão próximos dos avós de vocês, se eles morarem com você na sua casa. Não é momento de visitas, não é momento de confraternizações, é momento de acolhida, mas acolhida em distanciamento, tá? Peço a vocês, por favor, que sigam todos os protocolos para ver se esse vírus diminui na nossa cidade. Façamos a nossa parte como cidadãos e como alunos vicentinos que vocês são, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje com língua portuguesa, na página 26 do nosso livro, tá? Vamos falar hoje sobre linguagem formal e linguagem informal, tá? Aqui na página 26. Então, a gente vai lá visualizar as páginas do livro para a gente iniciar essa nossa aula de hoje. Então, vem comigo e simbora! Vamos conversar sobre linguagem e suas variantes, porque é importante saber diferenciar os seus usos. Aqui temos duas situações diferentes: a situação formal e a situação informal. A linguagem formal é também conhecida como linguagem culta, e a informal é chamada de linguagem cotidiana. A linguagem formal ou culta é caracterizada pelo uso correto das normas gramaticais, pela pronúncia clara e correta das palavras. Por exemplo, falamos ou escrevemos estava e não tava. Também é característica da linguagem formal o uso de um vocabulário rico e vasto, e também a seriedade. A linguagem formal é usada em documentos oficiais, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, livros e discursos públicos. A linguagem informal ou cotidiana é caracterizada pela linguagem espontânea e regionalista, pelo uso de expressões do dia a dia e de gírias como bugado ao invés de estragado, farsa ao invés de amigo. Nessa linguagem, usa-se vocabulário simples, muito presente entre amigos e familiares, e não há uma preocupação com o uso correto das normas gramaticais. Está muito presente em momentos descontraídos, como em conversas entre amigos e familiares, mensagens pelo celular e redes sociais. Então, gente, dando continuidade, a gente vai aqui para a página 26 do nosso livro. Vamos falar sobre linguagem formal e informal, como vocês já viram no vídeo, né, que a tia mostrou há pouco. Então, a gente vai ver aqui, né, alguns exemplos de linguagem, como ela é empregada. Olha só, geralmente quando a gente vai a algum lugar, né, algum local, alguma festa, algum evento, a gente escolhe o tipo de roupa adequada, né? Você não vai lá na praça com uma roupa que você iria na igreja, por exemplo, né? Ou você não vai numa festa, num aniversário de 15 anos, por exemplo, com uma roupa que você iria na praça. Então, a nossa língua, ela também é dessa forma, né? Ela tem que se adequar a cada situação que nós estamos vivenciando. Por exemplo, eu não falo com os meus filhos, por exemplo, da mesma forma que eu falo com os meus alunos em sala de aula. É parecido? Sim, só que com as suas especificidades, né? Por exemplo, quando eu estou em algum evento da universidade, por exemplo,
eu vou falar de uma forma diferente da qual eu falo com os meus pais, da qual eu falo com os meus amigos, né? Cada local, assim como a nossa vestimenta, ele precisa se adequar, né, à nossa fala. Então, a gente escolhe o tipo de linguagem de acordo com a situação em que a gente está se comunicando, né? Nós vamos falar com um objetivo. Então, para conversar, com um amigo, por exemplo, a gente costuma utilizar uma linguagem mais espontânea, que é usada para falar com alguém que nós não temos intimidade. Por exemplo, uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu falo de uma forma. Com um amigo que eu tenho muita intimidade, eu falo de outro. Então, a gente vai ver agora a diferença entre uma linguagem mais séria e uma linguagem mais descontraída, mais descolada, como a gente costuma falar, né? Então, olha só. Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisa enviar um bilhete ao colégio para informar sobre sua ausência. Leia os bilhetes abaixo e responda as questões a seguir. Então, aqui nós temos 2 bilhetes. Vamos ver aqui o primeiro. Bom dia! O aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Esse foi o bilhete que foi emitido à escola, né, pelo pai do aluno. Vamos ver aqui o outro bilhete. E aí, beleza? Carlinho está zicado. Pegou uma conjuntivite e está meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abraço, Beto. Olha só, né? 2 bilhetes com uma diferença que diz a mesma coisa, né? Que quer dar o mesmo recado, mas com maneiras de falar totalmente diferentes. A gente vê aqui o bilhete 1, né? Com a norma culta, com as palavras sendo escritas na norma culta, na linguagem formal. E o bilhete 2, ele diz que a mesma coisa, mas totalmente diferente, de maneiras totalmente diferentes, usando gírias, né? Usando palavras escritas com sigla, usando o bilhete todinho, a gente percebe que ele está na linguagem informal, numa linguagem mais simples, mais cotidiana, tá? Na página seguinte, a gente tem algumas perguntas que vocês irão responder. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tanta preocupação em seguir a norma padrão da língua? Você vai ver qual deles é 1 ou 2 e vai colocar aí, tá? Na letra B, qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria, que segue a norma padrão da língua? Verifique e coloque. Letra C, considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado para ser enviado à escola? Tá? Você vai verificar, vai ver que o pai do Carlos ele não conhece a pessoa que vai receber o bilhete. Então, qual desses textos é o mais adequado a uma pessoa que você não conhece? Me responda aí, por favor. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é formal. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é informal, tá? A familiaridade entre os interlocutores, por exemplo, pode influenciar em um uso mais formal ou mais informal da língua. Em um mesmo texto, é comum encontrarmos tanto características da linguagem formal quanto da linguagem informal. Nesse caso, dizemos que a linguagem ela é predominantemente formal ou predominantemente informal. Olha só, gente, é normal que em um texto a gente encontre os 2 tipos de linguagem, tanto a linguagem culta quanto a linguagem informal, tá? A linguagem culta que a tia fala é a mesma linguagem formal, que é utilizada em livros, né, em documentários, que é a norma padrão, tá? A norma culta padrão formal da língua portuguesa. Então aí você vai verificar que tipo de linguagem predomina no bilhete 1 e no bilhete 2. Você vai colocar o 1 em algarismo romano e vai dizer qual é a linguagem. 2 em algarismo romano e vai colocar ao lado qual é a linguagem. O bilhete 2 pode ser utilizado em alguma situação, o bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação? Explique, tá? E dando continuidade, a gente vai falar também sobre as gírias, né?
Você viu que no bilhete 2 da página 26 foram usados termos como zicado, sem chance e galera. Esses termos são utilizados por qualquer pessoa. Eles são exemplo de palavras que surgem em determinados grupos. Vamos entender como isso acontece? Observe as cenas e em seguida responda as questões. Olha só. E aí, pronto para um rolê de bike? Olha só aqui abaixo. Antigamente os cantores eram supimpas, hoje em dia são muito de araque. Tem que ser casca grossa para surfar naquele pico. Essa mina tem base, olha lá, tá apavorando as manobras. A linguagem utilizada nas cenas acima são mais adequadas a situações mais formais ou informais? O que vocês acham? Essa linguagem aí, ela é o quê? Formal ou informal? Você conhece o significado de todos os termos em destaques nas cenas? Sim ou não? Explique aí. Os termos como rolê, bike, casca grossa e mina são gírias. Gírias são palavras ou expressões informais criadas por um grupo de pessoas com características em comum. Surfistas, skatistas, pescadores e etc. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte desse grupo que as criou, tá? O surgimento e o uso de gírias e expressões mostram como a nossa língua é viva e está sempre mudando. Estudar essas variações é uma maneira de compreender melhor essa cultura e a diversidade da língua portuguesa. Na coluna A, abaixo, há 3 frases com gírias, sublinhas e ligas as palavras correspondentes à coluna B. Então, você vai observar aqui a letra A e a letra B e a gente vai tentar descobrir o significado das gírias, tá? O contexto que elas estão empregadas. Na letra A está dizendo, ouvi um bochicho de que não teremos jogo amanhã. Aí você vai procurar aqui. O que bochicho significa? Distraiu-se, bobagem ou conversa? Depois, perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio. Veja aqui o que é que significa e ligue, tá? Ele nos fez rir falando tanta abobrinha. Aí vocês vão olhar aqui e vão ligar. E aqui a gente tem uma atividade. Leia as informações dos quadros a seguir e pinte as que indicam uma situação comunicativa que exige a linguagem formal, tá? Lá na questão 2 a gente estava falando de linguagem informal, né? E agora aqui a gente vai falar de linguagem formal, aquela em que a gente vê na norma culta, tá? Na língua padrão. Um e-mail reclamando de uma empresa sobre o defeito de um produto. Letra B. Uma mensagem instantânea para um amigo. Letra C. Um e-mail para um tio comentando os resultados do jogo de futebol. E letra D, um artigo de opinião para um jornal. Você vai ver qual dessas aí está se encaixando na norma formal, na norma culta da linguagem formal e vai marcar. E aqui a gente ainda tem aqui mais algumas questões para ser resolvidas, tá? Com base no que você estudou, as gírias podem ser usadas por qualquer pessoa em qualquer situação? Por quê? Analise aí e responda, por favor. Terceira, encontre no diagrama as gírias adequadas para cada frase. Aí vocês vão ver aí as letras A, B e C e vão ver qual é a gíria que vai ser empregada aí. Aí tem um diagrama, vocês podem procurar as palavras aí no diagrama e ver qual delas irá se encaixar direitinho aí. Quarta questão. Leia as frases a seguir e assinale aquelas em que as palavras vaquinha e rolou foram empregadas como gírias, tá? Você vai ler essas opções aí, vai ter uma que a palavra vaquinha e a palavra rolou vai ser no sentido de gíria, tá? Você vai observar quais e vai marcar, tá bom? Essa aí que está dizendo, escreva as frases acima no caderno, substituindo a gíria de cada uma delas por uma equivalente que você conheça, você vai fazer no seu caderno, tá? Você vai pegar essas três questões aqui da terceira, a letra A, B e C, as 3 letras, perdão, vai copiar no seu caderno e você vai substituir por uma gíria que você conheça. Eu sugiro que vocês substituam por gírias paraenses. Eu amo e acho muito importante manter essa cultura aqui, tá? Tem gente que fala que é feio, que é isso, que é aquilo, não é nada, né? É a nossa forma de falar, é a nossa cultura, é a nossa memória. Então, eu sugiro que vocês façam no seu caderno, que inclusive a gente vai fazer um trabalho sobre gírias paraenses, tá? Para que essa cultura não morra. Então, eu prefiro que vocês optem
por gírias paraenses, se puder se encaixar. Se não puder, você pode substituir por uma outra gíria que você conheça, tá bom? Então, galerinha, linguagem informal. A gente vai terminando nossa aula por aqui. Não esquece de dar aquele clique esperto pra tia, tá certo? E me mandar, para eu poder lançar a sua presença na minha caderneta. Uma beijoca, fiquem com Deus. E até daqui a pouquinho que ainda tem uma outra aulinha de ciências. Eu espero você.